Vamos receber o deputado Otônio de Paula, ele integra a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, está circulando pelo Rio de Janeiro, né, deputado? Quero que o senhor diga para a gente, conte o que o senhor registrou hoje nessas visitas que o senhor fez. O senhor esteve tanto no Alemão como na Penha, o que o senhor pôde acompanhar de perto? Boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Parabéns pelo belíssimo trabalho jornalístico feito pelo UOL. Na verdade, nós da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, eu sou o vice-presidente dessa comissão, o deputado Raymond, ele é o presidente dessa comissão. O que nós viemos ver em loco a realidade do que está realmente acontecendo, não é? Fomos até a CUFA, que é a Central Única das Favelas, ali no Complexo da Penha. Fomos ao IML também, falar com algumas famílias que lá estavam, e vamos encerrar agora à noite com um encontro com esses familiares também. Esse encontro seria na Assembleia Legislativa, mas parece que a Assembleia não nos foi aberta para esse encontro. Infelizmente, o debate político e de polarização política está tomando conta desse que deveria ser um debate humanitário, né? O que aconteceu lá no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão, foi algo que nós precisamos jogar luz. Precisamos jogar luz por quê? Porque há notícias, e eu mesmo recebi duas delas, de que nós teríamos inocentes mortos entre os traficantes, não é? E é bom que a gente saiba que mesmo que todos esses mortos fossem traficantes, em que circunstância houve essas mortes? Nós já vimos, com o testemunho desses parentes ou de gente da comunidade, de líderes da comunidade, que houve várias execuções claras. Gente com mão amarrada, gente que teve os dedos decepados, com gente que teve cabeça arrancada, tiro na nuca, não é? Ou seja, quem defende que isto é segurança pública, quem defende de que a polícia tenha esse tipo de comportamento, ou seja, não mata apenas naquele enfrentamento. Obviamente de que a polícia ela não vai entrar com flores, com rosas, não é? Se ela é recebida com bala, ela tem que atirar muitas vezes, não é? E isso vai provocar a morte de alguém. A gente espera de que a morte seja sempre do meliante, nunca do policial, tá certo? Contudo, essa mesma polícia que está autorizada a matar em confronto para salvar a própria vida, para salvaguardar a própria vida do policial, não é? Ela não está autorizada a executar. E quem da sociedade comemora isso e diz, não, mas é bandido mesmo, não se esqueça de que amanhã você pode ser a próxima vítima, um filho seu pode ser a próxima vítima. Aí alguém diz, não, mas só que a esquerda, ela fica defendendo essa bandidagem. Bem, olha só, o que a esquerda faz, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou um deputado conservador, de direita, mas estou aqui me envolvendo nessa situação, não apenas porque eu sou vice-presidente dessa comissão, dessa importante comissão da Câmara, mas porque, como cristão que sou, eu não posso comemorar a morte, mesmo que essa morte seja de um meliante, mesmo que essa morte seja a morte de um bandido, tá certo? O que eu posso, sim, comemorar
é quando a justiça triunfa. E quando existem execuções, a justiça ela não triunfou. Letícia. Deputado, boa tarde. O senhor está defendendo, o senhor disse sou conservador, mas que não concorda com diversos pontos de como foi essa operação. Só que a gente vê uma grande parte dos seus colegas no Congresso que também dizem ser conservadores e que defendem que a única maneira de lidar com a questão da violência urbana é através de uma política de força e que esse tipo de operação deve acontecer mais vezes. Queria saber do senhor que projetos que o senhor considera essenciais para serem discutidos ali no Congresso e que possam, e se o senhor vê algum caminho num ambiente tão polarizado e dividido como que a gente está hoje, de que algo possa ser feito de maneira diferente, principalmente estando às vésperas de uma eleição presidencial como a do ano que vem, deputado. Primeiro que esses colegas que eu respeito, eles não têm experiência em comunidades, eles nunca moraram em comunidades, eles não têm histórico em comunidades, não é? Por isso eles não sabem a realidade que a favela passa, não é? De que quem mora na favela passa. Por isso é muito fácil para quem está no asfalto comemorar simplesmente a morte, ou simplesmente achar que isto é comum e que esse é o único caminho. O caminho mais viável, sem dúvida alguma, é sufocar o crime organizado. E a gente sufoca o crime organizado não é com tiro, porrada e bomba, colocando a nossa população refém tanto do traficante quanto da polícia que atira também, não é? Por exemplo, o tráfico movimentou em um ano agora, recentemente, 15 bilhões de reais só de cocaína. De maconha, cerca de 7 bilhões de reais, ok? Ou seja, 22 bilhões de reais com esses dois entorpecentes. Sabe quanto que o tráfico movimentou só de combustível adulterado? 56 bilhões. Sabe quanto o tráfico movimentou de ouro? 18 bilhões. Fora outros movimentos que o tráfico faz. Ou seja, cocaína e maconha, que é o crime da favela, ok? Virou, na verdade, quase que um subproduto do tráfico. Hoje o tráfico lava dinheiro nas fintechs. Hoje o tráfico está lavando. E não é possível que a gente ache que nós só vamos combater o tráfico dentro da favela. É fácil dar pernada e dar pontapé na casa do favelado, na casa do preto, do pobre. É fácil. Agora, eu quero ver essa mesma polícia que eu sempre respeitei, que eu sempre defendi, e a culpa não é do policial, é de quem está acima do policial, dando a ordem para o policial, não é? Fazer a mesma coisa, ter o mesmo comportamento na casa de quem comanda quem está dentro da favela. Porque, na verdade, quem está comandando o crime organizado nesse país não é o cara que está na favela, não é esse traficante que está sendo procurado pela polícia. Isso aí é peixe pequeno diante dos poderosos. Só para você ter uma ideia, e eu não quero me alongar muito, segundo a Polícia Federal, a metade dos deputados da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, não sou eu que estou dizendo, tem envolvimento com crime organizado. Mais de 70 deputados federais, segundo a Polícia Federal, têm algum nível de envolvimento com crime organizado. O grande problema, e eu espero que essa CPI do crime organizado que foi aberta pelo presidente Alcolumbre, que ela investigue e se aprofunde nos tentáculos do crime organizado que não estão lá na favela, não, mas que estão nos três poderes da República, que estão no Congresso Nacional, que estão também na Justiça, não é? Que está em
em várias esferas, em várias camadas do governo federal. É isso que nós temos que investigar. E não ficar deixando o nosso povo refém desta lógica do tiro, porrada e bomba que não funcionou até agora. Ora, que operação, governador, bem sucedida é esta? E a polícia entra, faz o que faz, mata o que mata, mas a polícia hoje não está lá na comunidade. As drogas continuam sendo vendidas, os marginais continuam lá, porque você mata um traficante, tem 10, certo? Enquanto isso, sabe o que a comunidade está agora reclamando? Políticas públicas, que não existem lá dentro. Se o governador do estado pudesse, pelo menos, mostrar que no estado do Rio de Janeiro existe uma educação de qualidade, só que o estado, que o governador dá ordem para uma operação desastrosa como esta, é o penúltimo colocado no ranking da educação brasileira. Ah, Ottoni, mas o que uma coisa tem a ver com outra? É claro que tem. A única forma da gente libertar a nossa juventude do que nós estamos vendo aí, simplesmente é pela educação. Ou seja, o Estado não entrega políticas públicas nessa comunidade, mas entrega a morte. Deputado, Daniela Lima aqui, obrigada pela entrevista. Eu vi que o senhor fez uma fala, até citei mais cedo aqui no All News, a fala que o senhor fez da tribuna da Câmara dos Deputados. Eu queria que, hoje que o senhor esteve em loco e conseguiu conversar com familiares, eu imagino que se eu recebi fotografias e registros, o senhor deve ter visto vários registros, né? Dos documentos que o senhor teve acesso, das imagens que o senhor teve acesso, existem, eles corroboram, né, as falas das pessoas da comunidade, tanto do Alemão como da Penha, de que corpos têm marcas de tiros, inclusive com queimadura, indicando um tiro com o revólver, o cano da arma muito próximo. Há, sim, registros, o senhor viu, de tiros na nuca ou na cabeça que poderiam indicar execução? E se sim, o que o senhor pretende fazer com esse material? Daniela, nós vimos imagens de mãos que tiveram dedos decepados, pessoas que foram realmente executadas com um tiro na nuca, amarradas, foram mortas amarradas, com os braços amarrados, pessoas que... Silvano de novo. Peraí, caiu aqui a ligação? Não, tá no ar, deputado, pode continuar. A gente está te ouvindo. Isso é porque entrou aqui uma ligação. Pessoas que tiveram a sua cabeça, uma pessoa pelo menos, arrancada, colunas que foram expostas, ou seja, alguém com um perito em faca, não é? Abriu o corpo pelas costas e aí deixou toda a coluna da pessoa exposta, não é? Ou seja, desse bandido exposto, né? Enfim, todo um requinte de crueldade terrível. Daniela, o que eu entendo é o seguinte: a polícia não agiria dessa forma sem se sentir amparada pelo governador do estado. Ou seja, a polícia, ela é como se tivesse vindo uma ordem, tipo assim, o governador diz que faça o que tem que ser feito. Tá entendendo? Por quê? Porque o requinte de crueldade foi muito grande. Tá? E eu preciso dizer que eu não estou defendendo bandido aqui. Eu só estou defendendo de que a nossa polícia, que tanto precisamos, ela precisa trabalhar à margem da lei. O que o secretário diz
de que foi o muro do BOPE, não foi o muro do BOPE, foi o muro da morte. Ou seja, aquelas pessoas, aqueles meliantes, aqueles bandidos, foram levados para a mata apenas para serem executados. Eles não foram levados para a mata para serem pegos, para serem presos. Aí alguém diz: ah, mas houve troca de tiro. Bem, vai-se chegar a uma conclusão de que na mata os bandidos, os meliantes, não tiveram tempo de trocar tiro com a polícia, porque houve uma verdadeira execução ali. Então, o que eu defendo como deputado conservador, de direita, cristão, é que a nossa polícia trabalhe dentro da lei. É só isso que nós queremos, porque hoje é o marginal e todo mundo aplaude. Amanhã é o trabalhador. Ah, só um dado muito importante. Nós também conversamos com uma senhora chamada Karina. A Karina, o esposo da Karina, que é um trabalhador, estava chegando de carro na comunidade na hora, teve o seu carro alvejado por um tiro, ele tomou um tiro no rosto, ele está, nesse exato momento, no Hospital Geral de Bom Sucesso, em estado grave, e o pior, ele está com uma cautela do Estado, ele está algemado. Por quê? Porque plantaram, segundo a esposa dele, e eu acredito nela, plantaram um revólver dentro do carro dele. E existem várias pessoas que filmaram a polícia trocando os 2 pneus, porque no que ele foi atingido, ele bateu com esses 2 pneus assim da calçada, furou, e aí, segundo o relato dela, e ela tem isso filmado, os policiais, os maus policiais, pegaram 2 pneus rapidamente para tentar trocar, não conseguiram, chegou, segundo ela, mostra, e tem essa filmagem, chegou, eu não sei de onde, um reboque, rebocou o carro, levou para uma delegacia e lá, segundo ela, isso aí já não tem foto, plantaram um revólver ali dentro. E esse homem está hoje cautelado. Amanhã nós vamos visitá-lo e vamos saber como ele está. Ô, deputado. Não é isso, são muitos relatos, são muitos casos lamentáveis. O secretário da Polícia Civil disse hoje, quando perguntado, né, sobre essa pessoa decapitada, ele respondeu com uma pergunta: quem disse que foi a polícia que cortou a cabeça, né? Ele nega que tenha havido ilegalidades. O que o senhor acha dessas declarações que ele tem dado, né? Eu acho que o caso que aconteceu no Rio de Janeiro tem que ser federalizado. Por mais respeito que eu tenha à nossa Polícia Civil e aos bravos servidores da área de segurança pública da nossa Polícia Judiciária, que é a nossa Polícia Civil, mas nós não podemos deixar, não haverá segurança nessa perícia se nós deixarmos apenas a Polícia Civil fazendo isso. Nós temos que federalizar. E aí, eu vou dizer aqui uma coisa que a vocês. Ainda bem que a Polícia Federal não esteve envolvida nessa operação, porque senão nem ela estaria com autonomia e geraria segurança na sociedade de que faria uma perícia autônoma. É necessário, na minha opinião, federalizar essa perícia para que a sociedade saiba a verdade de todos os fatos. É isso. A sociedade precisa saber a verdade de todos os fatos. E antes que alguém questione se eu estou preocupado com os 4 policiais que morreram, eu fui o único deputado federal que pedi 1 minuto de silêncio pela morte desses bravos soldados, certo? E já estamos com uma agenda marcada com os familiares desses policiais. Aqui não há defesa de bandido. Aqui não há ninguém contra a polícia. Aqui nós queremos justiça. Dani. Deputado, eu queria que o senhor pudesse fazer um relato, porque já existe, então, amanhã, segunda-feira vai haver uma audiência do Supremo com o governador Cláudio Castro, o chefe das polícias, para entender se houve respeito ou não à lei nessa operação.
E também há uma investigação do próprio Ministério Público do Rio. Esses registros coletados pelo senhor serão encaminhados ou à PGR ou ao Ministério Público do Rio, ou mesmo para abastecer a CPI do Senado, que trata das organizações criminosas, deve ser instalada também na semana que vem? Todas as imagens, informações, depoimentos que a Comissão de Direitos Humanos tiver acesso serão todas elas encaminhadas aos órgãos necessários, principalmente ao nosso Ministério Público, a essa CPI, se for necessária, que está sendo instalada. Tudo que tiver acesso, nós vamos encaminhar aos órgãos competentes, Daniela. Letícia, tem uma última pergunta? Deputado, não, era mais por essa questão, a CPI. O senhor acha que tem algum caminho ali para esse tema andar na CPI? Porque esbarra em muitos interesses de pessoas, inclusive conectadas até com parlamentares, né? O quão difícil é fazer andar isso agora? Eu acho que a CPI tem todas as ferramentas para desvendar e mostrar a outra face do crime no nosso país, não é? Agora, resta saber, e é o que você está falando, em quais interesses, e eu posso já afirmar que serão grandes interesses, não é? Em quais interesses da prateleira de cima, a CPI vai esbarrar. E aí, qual é a coragem que os membros terão de avançar? Porque quando for avançar desvendando o crime no nosso país, nós vamos descobrir de que os verdadeiros criminosos, patrocinadores do crime organizado nesse país, não estão na favela trocando tiro com a polícia. Estão dentro de seus escritórios com ar-condicionado ligado. A caneta dessa turma, da prateleira de cima, está matando mais que o fuzil do traficante. Então, resta saber qual é a autonomia desses senadores e a coragem deles de mostrar para a sociedade a verdadeira face do crime nesse país. O crime nesse país, ele é organizado porque ele possui o conluio do Estado. O crime no Rio de Janeiro ganhou a força que ganhou pela cumplicidade da política e da justiça. Se a política e se a justiça do Rio de Janeiro não se cumpliciasse com crime durante todos esses anos, nós não teríamos o que nós estamos vendo hoje. Boa parte desse dinheiro do tráfico serve para subornar batalhões, serve para subornar coronéis aqui do Rio de Janeiro, serve para subornar a justiça, serve para patrocinar a campanha de políticos. Se a CPI quisesse aprofundar nisso, tudo isso que eu estou simplesmente falando aqui, porque todo carioca e todo fluminense sabe disso, aí nós vamos começar a desbaratar e a ver o rosto, a face do crime nesse país. E não se espante se ela não tiver cara preta, tá? Se a cara dela for branca, se os olhos forem azuis ou verdes. Tá certo. Deputado Tony de Paula, agradeço o senhor pela entrevista, por ter aberto aí um espaço na sua agenda para nos atender. Bom trabalho para o senhor. Estamos aqui acompanhando. Um abraço a todos vocês. Sucesso. Valeu. Frases fortes trouxe o deputado, né, Dani? Sim, o registro que ele faz, né? Você encontrar um corpo cuja coluna foi exposta, né?
de fato, são registros horrorosos, né? Por óbvio, esse material inteiro vai parar na mão tanto do Ministério Público Federal quanto do Ministério Público do Rio, que ontem, depois de ver o tamanho do que havia acontecido, se eximiu de qualquer participação no planejamento. Disse, olha, nós pedimos os mandados de prisão, mas nós não planejamos, nós não atuamos, nós não acompanhamos essa operação, e inclusive nós vamos investigar. Eu estava ouvindo o deputado Otônio de Paula falando, né? O deputado foi um grande aliado do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e ele relatando um pouco as suspeitas, né, que circundam a política do Rio. A gente pode pegar o caso mais notório, né, que é o emprego da mãe e da mulher do miliciano Adriano da Nóbrega, né? Acho que é Adriano Magalhães da Nóbrega, é isso aí mesmo, né? Que trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro, quando deputado estadual, né? O Queiroz, vamos lembrar dele, Fabrício Queiroz, né? Assumiu a responsabilidade pela nomeação, disse que conhecia de longa data, que queria ajudar e tal, eximiu o senador, hoje senador, mas estavam lá, né? Ele era uma espécie de matador de aluguel, né? Ex-policial e matador de aluguel. Bom, acabou morto numa operação da Polícia do Rio com a Polícia da Bahia, né? Se não me salva a memória, ou não me falha a memória. Bom, Diego, a gente precisa aguardar, porque pelos registros que as pessoas fizeram e que o deputado trouxe aqui para a gente, fica ainda mais evidente a necessidade de que haja uma apuração. Como eu disse, né, politicamente o governador Cláudio Castro pode estar surfando junto a uma parcela muito expressiva do eleitorado, mas, de novo, né, Estado de Direito existe, lei existe, ela vale para todo mundo, né? Se houve algum tipo de excesso, precisa ser investigado e punido. E se houve, como disse o deputado, né, estímulo para uma ação custe o que custar, inclusive já sabendo que essa operação havia sido vazada para os bandidos que estavam já fugindo, preciso ressaltar isso sempre, achei a matéria mais importante produzida no dia de hoje, a reportagem mais importante produzida no dia de hoje, se houve mesmo de quem foi a decisão de colocar a vida dos policiais em risco, porque a partir daí já se sabia que claramente haveria uma retaliação do Comando Vermelho. E essa entrevista, Letícia? Foram frases muito fortes ao longo da entrevista, tanto a colocação do real, da vida real ali do pessoal das comunidades, do que essas pessoas viram, né, com esses detalhes sobre os corpos, inclusive, dos mortos, mas também achei que ele fez uma avaliação interessante, importante sobre esse universo da política, né? Falando que se as investigações ali avançarem no Senado, na CPI, a gente pode ter muita surpresa. A caneta dessa turma está matando mais do que o fuzil dos traficantes. O crime é organizado porque possui o conluio do Estado. E não se espante se a cara do dono do esquema for branca e de olho claro e não preta. Porque eu acho que falta para o Brasil, né, colocar um pouco isso em perspectiva. Não é só quem está ali no dia a dia, na rua, roubando. O negócio vem de cima. Quem que patrocina isso? Como que o dinheiro, que é muito dinheiro, ele circula? São esquemas gigantescos que movimentam bilhões de dólares, desde tráfico de arma, tráfico de drogas. A droga entra pela floresta, sai pelo porto. É um esquema muito grande, não é desse pessoal que está ali correndo descalço no meio da mata da favela que está resolvendo, que está ganhando, que está embolsando esse dinheiro, né? E eu acho que falta um pouco essa mentalidade, o brasileiro, no geral, entender isso e questionar e cobrar para que a gente consiga olhar e falar, bom, tem 40 anos que estão matando gente pobre, favelada, e tá bom, não resolveu. Por quê? Porque o negócio continua circulando em outra esfera. Que esfera é essa? Vamos olhar um pouquinho para cá e ir para trás de quem está realmente ganhando dinheiro com tráfico. O deputado Otônio de Paula, acho que ele coloca isso de uma maneira bem enfática com essas frases que eu pincelei agora, Diego.